nós damos as boas-vindas a todos os visitantes. Eu quero abraçar Silas, pastor Marcos Maia, Ana, outros queridos que estão conosco, são bem-vindos. E eu creio que vi entrando lá atrás a nossa irmã Marileide, que recentemente foi operada, a igreja orou por ela e a gente dá graças a Deus que ela esteja se recuperando bem e está aqui conosco. Deus abençoe a nossa irmã. Queria lhe convidar a abrir a Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Como falamos, com a graça de Deus e pela misericórdia, nos próximos domingos, quando eu estiver pregando à noite, estarei expondo a carta aos Gálatas, e nos cultos da manhã, que deverá ocorrer no próximo domingo, exposição do livro do profeta Malaquias. Então vamos atentamente ouvir a leitura da palavra de Deus. Nesta noite nós leremos a partir do 6º versículo até o versículo de número 10. Você sabe que a Bíblia, originalmente, ela não foi escrita e organizada assim, dividida por capítulos e versículos. Esse foi um trabalho dos editores que colocaram assim para nos facilitar. E eles dividiram a Bíblia em capítulos, em parágrafos, e por isso que nós temos esses títulos em negrito, acima de cada texto. Então, nada disso é inspirado pelo Espírito Santo. Esse é um trabalho dos homens, mas eles fizeram esse trabalho para nos auxiliar. E acontece que nem sempre as divisões que são feitas, elas privilegiam o tema abordado. É o que acontece com esse texto. Por exemplo, vou ler o versículo 10, por ter a compreensão de que o versículo 10 faz parte da ideia que ele está trazendo a nós aqui no versículo 9. Então nós vamos ler até o versículo 10. Queria chamar a sua atenção para a seriedade que é a leitura da Bíblia e a seriedade que é a exposição da palavra de Deus. A Bíblia é um livro singular, é um livro ímpar, é a palavra de Deus. E a pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus. Então nós precisamos estar atentos ao que diz a palavra do Senhor. No outro domingo, quando eu preguei a Gálatas, preguei os primeiros 5 versículos, vou fazer uma síntese na introdução e depois a gente retoma o texto dessa noite. O tema que temos proposto é as emoções de um homem de Deus. As emoções de um homem de Deus. E assim diz o texto. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para o outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja amaldiçoado, seja maldito. Essa é a ideia. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Eu lhe peço que permaneça com a Bíblia aberta. Nós vamos reler alguns dos versículos e ler outros aqui na carta aos Gálatas. Eu queria chamar a sua atenção agora para uma leitura que vou fazer nessa introdução. É um texto que foi pregado pelo Dr. Martin Lloyd-Jones e depois transformado em um livro. Ele foi pastor em Londres, ele era um médico, um pregador excelente. Ele pregou esse sermão em 1931, um sermão evangelístico, falando a respeito do Evangelho. Mas percebam, queridos, ele falou isso em 1931.
e percebam o quanto ele disse naquela época e naquele contexto tem uma aplicabilidade para nós. Então, por favor, ouça com atenção a leitura que vou fazer. Assim escreveu o Dr. Lloyd Jones. Às vezes penso que uma das melhores provas que um homem pode ter de que ele está verdadeiramente pregando o Evangelho de Cristo e não simplesmente proclamando suas próprias ideias, é que certas pessoas discordam violentamente do que ele diz e ficam irritadas ou aborrecidas com ele por dizer tais coisas. Então ele dá uma explicação óbvia. Não quero dizer com isso que o pregador deve deliberadamente tentar irritar as pessoas ou atacá-las, pois isso seria nada mais que uma expressão de hostilidade e rancor. Mas, disse ele, cheguei à conclusão, através da leitura dos evangelhos, que o evangelho tem a curiosa capacidade de irritar certas pessoas. E só abrindo e fechando um parênteses rapidamente, você já notou? Algum colega seu, alguma pessoa conhecida, se você fala assim genericamente em Deus, a conversa flui normalmente. Mas quando você fala em Jesus, você já notou que há uma reação? Às vezes as pessoas ficam meio que indignadas, né? Quando se fala no Evangelho. Se você está conversando com uma pessoa, se você faz uma citação de um escritor popular, de um best-seller, as pessoas até admiram a sua intelectualidade. Mas quando você diz assim, olha, a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz assim, as pessoas logo, elas têm uma reação. Na verdade, disse o Dr. Lloyd Jones, às vezes penso que uma das maiores razões do declínio do rol de membros e da frequência à igreja é o fato de que ela, a igreja, numa tentativa de agradar e apaziguar as massas, diluiu e desvitalizou de tal forma o Evangelho de Cristo, tornando-o tão inócuo que já não é considerado por grande número de pessoas como uma possível teoria de vida. E para concluir, a pregação dos dias atuais, ele falou em 1931 e a gente pode dizer, a pregação dos dias atuais, 2014, dizem-nos, já não salva homens. As igrejas não estão conseguindo conversões. Mas há algo nessa situação que é ainda pior, na minha opinião, e é o fato de que a pregação dos dias atuais já não incomoda os homens. Pelo contrário, deixa-os exatamente onde estavam, sem qualquer perturbação ou a mínima inquietação. Todavia, a leitura dos evangelhos deixa claro que Jesus Cristo sempre teve uma dessas duas reações por parte dos seus ouvintes. Ou eles eram salvos, ou eram antagonizados, subsequentemente passavam a persegui-lo, a zombar dele e a ameaçá-lo. A mensagem de Jesus nunca deixou os homens na mesma situação. Ou os entusiasmou, ou os deixou furiosos. A verdadeira mensagem do Evangelho causa impacto, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A gente conhece Lucas 15 por causa daquelas 3 famosas parábolas. A dracma perdida, a ovelha perdida e o filho perdido, filho pródigo. Mas, na verdade, a introdução das 3 parábolas, os 2 primeiros versículos, mostram a razão pela qual Jesus as contou. Diz o texto que os publicanos e os pecadores se aproximavam dele para o ouvir, enquanto os escribas e fariseus ficavam indignados com aquilo que ele ensinava. E então ele ensinou essas 3 parábolas dizendo: o amor de Deus é o amor que busca. Assim como a mulher deixou tudo para procurar aquela moeda perdida, assim como o pastor deixou as 99 ovelhas e foi à procura daquela perdida, o amor de Deus é o amor que busca.
E o amor de Deus é aquele que recebe o arrebentado, o maltrapilho, o desgastado, aquele de quem as pessoas dizem assim, não tem jeito, não tem esperança, mas quando ele volta quebrantado, ele volta arrependido, ele é recebido. Os escribas e fariseus rejeitavam essa palavra. Assim era o evangelho pregado pelo Senhor Jesus. E eu posso dizer, assim foi o evangelho pregado pelos apóstolos. Os apóstolos não negociavam, não transigiam. Eles não estavam acostumados a dizer aquilo que as pessoas estavam querendo ouvir. Às vezes a gente ouve isso na igreja: pastor, a vida está tão dura, há tantos problemas. A gente no domingo quer ouvir uma coisa mais light. A gente precisa de massagem. A gente precisa de alento. A gente não quer ouvir falar a respeito do pecado, de transgressão. A vida já é tão dura. Queridos irmãos, nós somos chamados a pregar todo o conselho de Deus. O apóstolo Paulo era um desses pregadores comprometidos com o Senhor. Por isso o versículo 10 que lemos mostra o compromisso dele. Procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Na primeira mensagem, procurei situá-los no contexto histórico. Paulo escreveu aos Gálatas. Os estudiosos não são unânimes na identificação dos Gálatas. Quais eram as províncias? Mas há um bom número de estudiosos que entendem que ele estava se referindo aqui às cidades que compunham o sul da província. Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe, cidades que foram visitadas durante a sua primeira viagem missionária. E ele escreveu para sacudir a igreja da Galácia, ou as igrejas da Galácia, aquelas congregações que estavam estabelecidas nessas cidades, porque aquelas congregações estavam se desviando do evangelho do Senhor Jesus Cristo, estavam querendo acrescentar algo ao evangelho de Cristo, o que era uma grande afronta. Quando eu preguei aqui os primeiros 5 versículos, eu disse que há 2 temas que aparecem nesses primeiros 5 versículos e que são recorrentes nessa carta aos Gálatas. Paulo falando a respeito do seu apostolado e do seu evangelho. Ele diz aqui: apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Ele era um apóstolo chamado pelo Senhor, autorizado pelo Senhor. Era, na verdade, um representante do Senhor. E o evangelho que ele pregava era o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E eu disse aqui naquela ocasião, esse é o evangelho da salvação. A fonte da salvação é a graça, o livre favor de Deus, que não depende de qualquer mérito humano, de qualquer obra humana. A natureza da salvação é a paz, paz com Deus. Jesus é aquele que nos reconcilia com o Pai. Paz com os homens, paz com os outros. Jesus é a nossa paz que derruba a parede da separação. E paz interior. Oh, queridos. E nos versos 3 e 4 desse capítulo 1, olha aí na sua Bíblia, o apóstolo destacou o grande evento histórico no qual a graça de Deus foi manifestada, que ele fala a respeito da morte de Jesus na cruz. E ele faz 3 afirmações poderosas. Primeiro, Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Isso significa dizer que não tem ninguém bonzinho, não tem ninguém justo, não tem ninguém merecedor. O Deus Santo, quando nos viu, ele viu apenas mazela, dureza de coração, rebelião, imundícia, impureza, orgulho, vaidade. Claro, queridos, que os nossos pecados se manifestam de formas diferentes. Às vezes nós temos dificuldade em determinadas áreas, mas diante do Deus Santo nós não teríamos nenhuma chance, nenhuma possibilidade. Jesus morreu por causa dos nossos pecados. O justo morreu pelos injustos. Ele
tornou-se maldição em nosso lugar. Eu li uma coisa que me comoveu sobre isso. O autor disse: ele tomou sobre a sua justa pessoa a maldição, o juízo que os nossos pecados mereciam. Também Paulo diz aqui que ele morreu para nos libertar deste mundo. A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o príncipe desse mundo, o Deus desse século, é Satanás. A Bíblia diz que o mundo, esse mundo aqui, sistema, que está em rebelião contra Deus, que se levanta contra tudo que é Deus, um mundo que rejeita a adoração ao único Deus, que prefere adorar a criatura no lugar do Criador, que é bendito. Um mundo que dá as costas a Deus, um mundo que quer ser autossuficiente, um mundo que olha para o seu próprio umbigo dizendo: eu não preciso de Deus, eu não preciso de nada, eu mesmo sou, eu me basto, eu consigo, eu realizo. Um mundo rebelde, um mundo corrupto. A corrupção, uma palavra tão comum no nosso vocabulário. Nós somos um país no qual a corrupção é endêmica. Ela está presente em todos os segmentos da sociedade, inclusive, com tristeza eu digo, na igreja, na instituição. Tem corruptos na instituição. É o pecado. Mas a Bíblia diz que Jesus morreu para nos libertar desse poder maligno, para quebrar as amarras. A expressão bíblica que Paulo usa é nos desarraigar desse mundo perverso. Ele é poderoso para fazer de nós novas criaturas, novas pessoas, gente nova, para a glória de Deus. E Paulo faz uma terceira afirmação sobre a morte de Cristo. Ele morreu de acordo com a vontade graciosa de Deus. Queridos, estava meditando capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo fala a respeito de muitos sofrimentos pelos quais havia passado, por causa do Evangelho. Apedrejado, fustigado com varas e outras coisas mais, chicoteado. E eu estava observando que muitos desses sofrimentos ele passou exatamente nessa região. Ele passou por muitos sofrimentos na Macedônia. E agora, queridos, quando ele escreve essa carta às igrejas da Galácia, ele tem uma informação que aqueles irmãos estavam deixando esse evangelho da graça, de um Jesus que morreu por causa dos nossos pecados, que morreu para nos desarraigar desse mundo perverso, que morreu por causa da vontade do Pai, em consonância com a sua vontade, que disse: não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Ele se colocou ali à disposição da vontade do Pai. Agora os Gálatas estavam se desviando desse evangelho. E eu tenho esse texto, versículos 6 e 7, que você tem em sua Bíblia, da NVI, uma versão que gosto muito, que diz assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Queria, nessa parte de elucidação, responder 3 perguntas breves. Quem os estava perturbando? Segunda pergunta: o que significa outro evangelho? E terceiro lugar, o que quer dizer a expressão perverter o evangelho de Cristo? Então vamos à primeira pergunta. Quem os estava perturbando? Paulo chama de falsos mestres. E esses falsos mestres eram os judaizantes. Na verdade, eram judeus que percorriam as cidades indo ao encontro de igrejas de gentios, dizendo-lhes o seguinte: esse evangelho que vocês têm recebido é incompleto. E, na verdade, queridos, sabendo quem eram os judaizantes, o que significa outro evangelho? Se você deixar aí Gálatas marcado e vá para Atos 15, versículo 1. Atos 15 é o capítulo que fala
a respeito do primeiro concílio da igreja que aconteceu em Jerusalém, que foi exatamente para combater esse tipo de ataque dos judaizantes. Olhe Atos 15, verso 1, e deixa aí depois marcado em Atos 15, que a gente vai ler outro versículo depois. Olhe, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Vejam que eles não negavam a pessoa de Jesus, o que é muito sutil. Eles não negavam que era preciso crer em Jesus para se obedecer, para se receber a salvação. Não negavam isto, mas diziam: é preciso crer em Jesus, mas é preciso também passar pelo rito da circuncisão. Vejam quanto isso é sutil. Ou seja, o que eles estavam dizendo: é preciso deixar que Moisés complete a obra feita por Jesus. Isso é perigoso demais. Isso é grave demais. Não se acrescenta nada à obra de Cristo. Quando ele morreu na cruz, uma de suas palavras foi: está consumado. Tudo está feito. A obra foi completa. Foi um sacrifício único, perfeito, completo para sempre. Não há necessidade da repetição desse sacrifício. Então, era necessário acrescentar obras à obra de Cristo. É isso que significa o que Paulo chama de outro evangelho. O evangelho é, na sua essência, aquilo que Paulo diz em Atos 20, 24, o evangelho da graça de Deus, as boas novas do amor de Deus. Queridos, na graça, ele nos deu seu Filho para morrer por nós. Na graça, ele nos justifica quando cremos. Tudo na salvação é devido à graça de Deus. Ao Senhor pertence a salvação. A salvação é obra de Deus do início ao fim. Nada é devido aos nossos esforços, aos nossos méritos, às nossas obras. Ó Senhor, eu sou um merecedor do teu amor. Absolutamente não. Nenhum de nós é merecedor do favor de Deus. É graça, é graça, é graça. Que Deus nos dê a compreensão dessa verdade. Queridos, os Gálatas haviam recebido esse evangelho. O apóstolo Paulo diz adiante na carta que o evangelho foi pregado a eles com tanta clareza, e ele fez a seguinte analogia: é como se Jesus tivesse sido crucificado perante os olhos de vocês. A pregação do evangelho foi tão límpida, tão clara, tão poderosa, tão cheia de conteúdo bíblico, com tanto respaldo da palavra de Deus, que ele disse: olhe, é como se o Senhor tivesse sido crucificado diante de vocês. O evangelho de Cristo é o evangelho da livre graça de Deus. Então, outro evangelho é qualquer um que fique que vá além da graça, que tente ir além da graça, ou que queira ficar aquém da graça. Outro evangelho é aquele que estreita demais a porta, que já é estreita, como diz a palavra do Senhor, né? E que começa a colocar regras e regras e regras e regras e estreita mais a porta. Outro evangelho é aquele que alarga a porta e diz assim: olhe, venha do jeito que você estiver, mas continue do jeito que você está. E as pessoas dizem: esse é o caminho da graça. Caminho da graça, coisa nenhuma. É atraído pela graça aquele que percebe isso, que entende pela iluminação do Espírito de Deus, como é que Deus se dispõe a amar uma pessoa como eu. Compreende a graça, alguém que diz, como o apóstolo Paulo escreveu, coisas das quais nos envergonhamos agora. Como disse Ricardo Agreste, nós estamos pregando um evangelho que converte Zaqueus, que continuam defraudando, que converte a mulher apanhada em flagrante adultério, que continua adulterando, que chama a prostituta e que continua vendendo o seu corpo. Esse não é o evangelho do Senhor Jesus.
O evangelho de Jesus é aquele que, quando converte Zaqueu, muda o foco, o centro da sua vida. Muda os valores, muda a perspectiva, muda o coração, tira o coração de pedra, coloca um coração de carne, coloca valores nobres. Esse é o evangelho da graça de Deus. E perverter o evangelho, segundo o ensino de Paulo aqui da Bíblia, é que o falso ensino sempre perturba, o falso ensino sempre faz mal. Não se pode mexer no evangelho do Senhor e deixar a igreja intacta. Em linhas gerais, queridos, é esse o contexto. Então, o nosso tema, lembram-se? As emoções de um homem de Deus. E apenas nesse texto quero dividir em duas partes, 2 pontos. Então, um sermão de 2 pontos, fique tranquilo que é bem breve, viu? Então, as emoções de um homem de Deus. Primeira emoção aqui, versos 6 e 7, é a de espanto. Na verdade, Paulo ficou espantado. O que é espanto? Todos sabemos, está lá no dicionário. Surpresa que é causada por algo de singular, de inesperado, um susto, um assombro, um pasmo. E a palavra é bem adequada que aparece na nossa versão aqui. Admira-me. Admira-me. Vejam capítulo 3 de Gálatas, o verso 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Esse verbo aqui pode ser traduzido também por enfeitiçar. Quem vos enfeitiçou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. A ideia aqui é o seguinte: estou admirado porque vocês estão abandonando tão rapidamente aquele que os chamou para a graça de Cristo. Sabe qual é a ideia aqui, queridos? A ideia é de deserção. Os Gálatas eram desertores. Essa palavra que Paulo utiliza aqui era muito conhecida. Por exemplo, naquele contexto de domínio do Império Romano, um soldado que se rebelasse, desertasse, e saísse do exército e voltasse agora contra. Um desertor. Essa é a ideia. Há uma expressão bem popular, mas que representa muito bem o que o texto quer dizer aqui. Vira-casaca. Já todo mundo conhece a expressão. Um vira-casaca. É essa a ideia. Eles estavam abandonando aquele que os chamara para a graça de Cristo e abraçando outro evangelho. E Paulo está admirado, está assustado, porque isso aconteceu tão rapidamente, mas eles aprenderam o verdadeiro evangelho. Mais adiante, que será a próxima mensagem, Paulo diz: olha, o evangelho por mim anunciado, eu não recebi de homem algum. Ele diz, não foi uma coisa inventada por homens, não foi uma coisa que eu aprendi com os homens. Eu recebi diretamente do Senhor. Foi uma revelação de Jesus a ele, o evangelho do Senhor. Por isso ele estava admirado. Às vezes a gente recebe a notícia, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa, um cristão que virou um muçulmano. Como é possível? Como é possível? Como é possível? Qual foi a obra de Maomé para reconciliar o homem com Deus? É um profeta, respeitado por eles, profeta para eles, respeitado por eles. Mas qual foi a obra de Maomé? Como os antigos diziam, Maomé morreu e os seus restos mortais ficaram lá no túmulo. Jesus morreu e o túmulo ficou vazio, louvado seja o nome do Senhor. É esse o evangelho do Senhor Jesus, é essa a diferença, queridos. E Paulo estava então admirado, essa primeira emoção, um susto.
Assim como nos assusta também, quando a gente ouve de alguém, às vezes até a gente batizou, a gente viu nascer, acompanhou, sabe que foi criado nos caminhos do Senhor e agora desertou, virou a casaca, abandonou, deu as costas ao Senhor, fugiu, não tem mais prazer na casa de Deus, no culto a Deus. Segunda emoção do apóstolo, versículos 8 e 9, foi indignação. O apóstolo reagiu tão fortemente, ele reagia, melhor dizendo, tão fortemente a qualquer perversão do evangelho, que ele chegou a usar uma palavra dura, palavra anátema. E essa palavra representa a indignação. Literalmente, essa palavra anátema quer dizer uma maldição. Ou seja, quer dizer um banimento divino. Isso era tão sério. É a maldição de Deus que conduz à destruição. Fico pensando que às vezes nós tratamos o evangelho do Senhor Jesus sem o devido respeito, sem a devida honra. Por isso Jesus alertou, não lançarmos pérolas aos porcos. O evangelho é algo tão puro. Por isso que o evangelho da prosperidade é uma afronta à graça de Deus. Por isso, quando se pratica o mercantilismo da fé, é uma blasfêmia contra Deus. Quando as pessoas pregam o evangelho da oferta tentadora, isso é uma afronta. Isso é uma deturpação do evangelho. Isso atrapalha, desencaminha as pessoas, tira a paz da igreja, não glorifica a Deus. O evangelho do Senhor Jesus, o evangelho da salvação é tão santo, é tão puro, é tão cheio da graça, que pervertê-lo resulta em pecado gravíssimo e em promover a perturbação na igreja do Senhor. Eu pedi que você deixasse marcado Atos 15, agora veja bem. Atos 15, vou ler de novo o verso 1 e depois o verso 24. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidade segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Verso 24. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Todo falso ensino causa perturbação. Todo falso ensino é uma afronta contra Deus. O que é que estavam fazendo os judaizantes? Estavam tentando perverter, distorcer o evangelho. E o que é que eles estavam fazendo? De um lado, perturbando a igreja. De outro lado, alterando o evangelho. Estavam falsificando o evangelho. Por isso, Paulo expressa um desejo forte de que o juízo de Deus venha sobre esses. Quando estava estudando o texto, eu me fiz essa pergunta como se alguém que estivesse me ouvindo viesse a fazer. Como explicar tamanha indignação da parte de Paulo? É o que a gente tem ouvido muitas vezes. Onde é que está a misericórdia, né? Porque ele chegou a usar uma palavra imprecatória, né? Ele falou sobre banimento, sobre maldição. E a gente só tem duas explicações aqui no texto bíblico, queridos. Por que essa indignação? Em primeiro lugar, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Porque o compromisso de Paulo, o primeiro compromisso, era agradar a Deus. É por isso que ele tem esse zelo. Porque um evangelho corrompido, pervertido, não glorifica a Deus. Porque um evangelho pervertido é uma afronta contra o santo Deus. Porque seria o mesmo que dizer: Cristo morreu em vão. Olhem, por favor, Gálatas 2, versos 20 e 21. Verso 20 eu sei que é bastante conhecido. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Tornar as obras dos homens como sendo necessárias à salvação é o mesmo que tentar anular a obra de Cristo, o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo. Qualquer suplemento à obra de Cristo significa anular a obra de Cristo. É o mesmo que dizer de forma sutil que o sacrifício de Cristo não foi suficiente. É preciso a morte de Cristo e mais alguma coisa. Então, por isso, Paulo diz assim: se um anjo do céu descer e vos anunciar um evangelho que vá além daquele que vos anunciamos, seja anátema, seja maldito, amaldiçoado, banido da presença de Deus. Porque, em primeiro lugar, um evangelho falso não glorifica a Deus. Paulo estava cheio de zelo pelo Senhor, era a glória do Senhor que estava em jogo, era a santidade do nome do Senhor que estava em jogo. Mas, em segundo lugar, o bem-estar das almas das pessoas estava em jogo, e Paulo era muito sério quanto a isto. Um evangelho diluído, um evangelho falso, ele pode até agradar as pessoas. A gente, às vezes, participa de determinadas cerimônias, a gente vai a um sepultamento, alguém que não é da igreja, mas família da igreja, a gente vai solidarizar, e em algumas dessas ocasiões eu nunca tive a oportunidade para falar, mas eu estava lá, solidário e ouvindo, e eu já ouvi cada absurdo, cada coisa mentirosa. Há palavras que foram ditas ali para trazer um alento à família, mas que não estão de acordo com o evangelho. Isso é tão grave. Por que é que Paulo estava cheio de zelo? Queridos, e prestem atenção nisso. Prestem atenção, professores da escola dominical. Não basta preparar só uma aula bem arrumadinha, não basta usar os meios que nós temos hoje avançados, não é, de comunicação. Tudo isso é ferramenta ótima, mas é muito importante o seu preparo espiritual e o conteúdo da sua aula. Porque você está tratando com algo que é eterno. Você sabe que quando nós pregamos, quando evangelizamos, quando ensinamos, o destino das pessoas, o destino eterno das pessoas está em jogo. É por isso que Paulo estava cheio de zelo. Não podia se calar diante da perversão do evangelho. E há um texto que sempre me toca o coração. Aliás, dois textos. Eu queria que você abrisse ainda Romanos capítulo 10 e depois Romanos capítulo 9. Está bem pertinho aí de Atos, Romanos 10, Romanos 9. Né? Você sabe muito bem, Paulo era judeu, mas ele sofreu enormemente da parte dos judeus. Como ele sofreu? Ele fez sofrer antes de se converter à igreja e ele depois sofreu mesmo. Como sofreu? Mas ele tinha um amor pelo povo judeu. Ele orava. Eu fico comovido sempre que leio o capítulo 9. Mas olha o capítulo 10, o que diz. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles. Então, tanto a boa vontade como a súplica, a sua oração, são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Agora olhe o verso 9, se é comovente ou não é. Versos 1 ao 5, Romanos 9. Digo a verdade em Cristo, ele faz uma declaração solene. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo o Espírito Santo e a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, maldito, amaldiçoado, banido da presença de Deus. É o que ele diz aqui, separado de Cristo, por amor de meus irmãos judeus, meus compatriotas segundo a carne.
São israelitas, pertence-lhes a adoção, e também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus, bendito para todos sempre. Paulo dizia assim, quando olhava para aqueles judeus: eu tenho uma dor no coração, uma tristeza no coração. O que é que nos causa dor no coração, queridos? Quais são as coisas que nos causam dor no coração? Paulo dizia, é porque eles rejeitam o Evangelho. Eles têm os profetas, as alianças, as promessas, a adoção pertence a eles. E Paulo chegou a dizer, esse homem que amava tanto a Deus e amava a Cristo, ele dizia, eu preferia ser anátema, separado de Cristo, se isso pudesse resultar na salvação deles. Olha que coisa extraordinária. Por isso que Paulo ficou indignado, porque era o nome do Senhor, a glória do nome do Senhor que estava em jogo, assim como o bem-estar das almas das pessoas estava em jogo. Porque Paulo tinha plena convicção de que é o Evangelho do Senhor Jesus que tem o poder para salvar. É o Dr. Lloyd Jones quem diz também. A igreja sempre, historicamente, sempre causou mais impacto no mundo quando ela foi diferente do mundo e não igual ao mundo. Ela causou impacto no mundo. Às vezes nós queremos ser muito parecidos com o mundo, e até por inclinação pecaminosa, para atrair as pessoas. Mas o Evangelho do Senhor Jesus, ou causará uma indignação no coração das pessoas a ponto de elas se afastarem, ou o Evangelho do Senhor Jesus atrairá as pessoas. Se as pessoas estão ficando lá em cima do muro, nós deveríamos avaliar a nossa pregação e a nossa conduta, se estamos pregando o Evangelho do Senhor Jesus, porque o Evangelho puro de Jesus causa indignação da parte daqueles que vão continuar na incredulidade. Mas atrairá aqueles que serão salvos pela graça de Deus. Corromper o Evangelho, portanto, significa destruir o caminho de salvação. E eu queria concluir, depois fazer umas breves aplicações. Um autor disse assim: se nós nos importássemos mais com a glória de Cristo e com o bem-estar da alma humana, também não seríamos capazes de suportar a corrupção do Evangelho da graça de Deus. Se nos importássemos mais com a glória de Cristo e com a salvação das pessoas, não ficaríamos indiferentes quando o Evangelho do Senhor é corrompido. Concluindo, queridos, o verso 10, mais uma vez, mostra claramente que quem busca a aprovação dos homens costuma transigir e ser menos rígido a fim de receber a aceitação dos outros. Paulo era diferente. Seu compromisso primeiro era agradar a Deus. Ele queria honrar a Deus, mesmo que isso lhe custasse a vida. E ele sofreu muito por causa do seu compromisso com o Senhor. Ele vivia para agradar a Deus. Sua única preocupação era promover o Evangelho de Cristo, para que as pessoas fossem salvas e o Senhor glorificado. Queria fazer então algumas breves aplicações, depois de que nós ouvimos sobre as emoções de um homem de Deus. Uma admiração, um susto, um pasmo, uma surpresa, depois uma indignação. Primeira aplicação: só existe um único Evangelho. E ele não muda. Ano vem, ano vai. O Evangelho do Senhor não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Evangelho não muda, ele é distinto. Ele é insubstituível. Ele é maior do que anjos, do que Paulo, do que qualquer outra pessoa. Ele é relevante. Foi Pedro quem disse, e Lucas registrou lá em Atos 4. Abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Um irmão nosso da Igreja das Graças esteve recentemente na Índia. E ele é um escritor e é um pesquisador estudioso, um médico estudioso. Ele passou alguns dias em companhia de um missionário da igreja.
Ele conta que fez contato com muitos daqueles, e um dia um deles disse: olha, eu tenho pena de você, né? Porque você tem só um Deus e nós temos tantos deuses. Olha, temos milhares de deuses, você tem um Deus apenas, né? E aquele nosso irmão teve a oportunidade de falar a respeito desse Deus gracioso na pessoa bendita de Jesus, um só, que faz a obra que milhares não fazem, um só, que nos reconcilia com o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda aplicação: o Evangelho do Senhor Jesus é o Evangelho da graça, do favor imerecido, da livre graça de Deus. O Evangelho de Jesus foi confiado aos apóstolos, por isso a expressão bíblica perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam nos ensinamentos dos apóstolos, que falavam da parte do Senhor. Quarto lugar, o Evangelho genuíno, o Evangelho da graça, ele glorifica ao Senhor e ele é poderoso para salvar. Ele tem a ver com o destino eterno do ser humano. E daí a gente entender as emoções de Paulo. De um lado, admiração, susto, porque é que vocês rapidamente estão passando daquele que manifestou a graça para outro evangelho, que não é outro. Alguns têm pervertido esse evangelho. E a sua indignação seja anátema. E por fim, queria ler 2 Timóteo 4, de 1 a 5, que é um texto que eu copiei também da NVI. Talvez alguém aí tenha essa versão, mas você pode acompanhar Paulo falando ao seu filho na fé, Timóteo, seu companheiro, ministro do Senhor, dizendo assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Vocês, porém, sejam moderados em tudo. Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Eu quero dizer duas palavras finais. Primeiro, esse evangelho da graça é poderoso para salvar você que está me vendo, me ouvindo. Para salvar você que está aqui, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, quem sabe está confiando numa justiça, suposta justiça pessoal. Afinal de contas, você é tão bonzinho, não é? Você é um marido tão dedicado, você é um homem trabalhador, você é uma mulher dedicada, você é um filho tão bom, você nunca dá tristeza aos seus pais, você é um moço que estuda, uma moça que estuda, você é um bom vizinho, você é um bom cidadão. Mas eu quero dizer que todas essas coisas são tão lindas, mas essas coisas são insuficientes para reconciliar uma pessoa com Deus. Com todas essas virtudes, sem Cristo Jesus, o nosso destino será a perdição eterna. Só Jesus é poderoso para nos reconciliar. Ele nunca falha como Salvador quando alguém vai a Ele como pecador. Primeira verdade é essa: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia apropriado, é o dia da salvação, é dia para você também, que foi ensinado nos caminhos do Senhor, que tem ouvido da graça do Senhor e se afastou, está lá comendo a comida dos porcos. Eu quero lhe dizer que se você é um filho de Deus, um eleito de Deus, a porta da graça está aberta para lhe receber. Deixe esse país distante. Faça como fez o pródigo. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra os céus diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus trabalhadores. Venha quebrantado, sem dar desculpas, sem culpar outros. Chame o pecado de pecado e venha, porque o sangue de Jesus é poderoso para nos perdoar de todo o pecado.
E para você que pela graça está no caminho do Senhor, é um servo de Deus, uma serva de Deus, Deus lhe dê a graça de jamais se desviar desse evangelho, da graça, da salvação. E que você seja um proclamador fiel dessa palavra que é poder de Deus, sabedoria de Deus. A Ele pois a glória. Amém.